majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Diga, és tu única razão, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Diga em todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei,
Jesus, eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém, Senhor. Nós te louvaremos em todo o tempo, Senhor. Olá, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao livro Dúvida, Como Cultivar a Confiança nas Promessas de Deus, da autora Elyse Fitzpatrick. Chegamos ao capítulo 14 dessa devocional. Essa devocional está na terceira parte do livro, que são Pecadores que Creram. O título dessa 14ª devocional é Pastor, o Pastor Fiel. A autora, na introdução do capítulo, nos fala e nos lembra se um de nós teve alguma falha anunciada ou uma falha exposta em público. Hoje, com o advento da internet e tudo que ela representa, todo erro, em questão de minutos, pode estar divulgado nas redes sociais e todos podem ver. E para piorar, além das pessoas verem, elas julgam. Hoje em dia, o julgamento é muito prévio. Hoje vamos ver duas verdades sobre a dúvida do cristão. A primeira delas é que o nosso Deus não desqualifica os que caem na dúvida. Deus não desqualifica um cristão que cai na dúvida. Na verdade, que é o segundo ensinamento de hoje, Deus usa pessoas com momentos de fé e momentos de dúvidas para o ministério, para o seu propósito. Porque é Ele que nos qualifica pela fé e não pelas nossas qualidades que servimos a Deus. É Deus que nos qualifica. Hoje vamos refletir então sobre essa dúvida, sobre o grande apóstolo Pedro, referido nas Escrituras como uma rocha e que via a missão de Cristo como uma bem-aventurança, nos lembra a autora. Homem impetuoso, Homem que não era fraco, as Escrituras nos falam assim de Pedro, mas que teve um grande erro registrado nos 4 evangelhos. Imagina só, irmão, ter seu nome registrado de forma negativa no livro mais lido e publicado da história. Como nos sentiríamos? Na verdade, o mundo pode até não saber, mas nós mesmos sabemos da nossa covardia diante de situações difíceis. Como não duvidar da nossa fé diante dos nossos fracassos e das nossas omissões? Como continuar nossa jornada sabendo que somos fracos e às vezes omissos? Trazendo para o contexto de Pedro, em Mateus 26, 7:2, Pedro disse naquele momento épico, negando a Jesus Cristo pela terceira vez, que não o conhecia. Pedro sabia que Jesus tinha o conhecimento que Pedro havia negado, pois em Lucas 22, no verso 61, as Escrituras nos diz que o próprio Jesus se virou e olhou para Pedro. Você já parou para pensar como Pedro se sentiu diante do olhar de Jesus após ser negado? A autora nos lembra e nos diz que aquele olhar deve ter queimado a memória de Pedro pelo resto de sua vida. E aí, como sabemos, Pedro saiu e chorou amargamente. Está lá registrado no verso 62 de Lucas 22. Depois disso, encontramos Pedro escondido com os demais discípulos e ele fica sabendo da ressurreição do nosso Senhor e corre até o túmulo vazio à procura de Jesus. Imagina a situação. E mais adiante, quando Jesus prepara o café da manhã na praia, traz Pedro para perto de si e faz aquelas célebres perguntas lá no Evangelho de João. Você me ama, Pedro? Por 3 vezes a resposta: Senhor, tu sabes.
Mesmo sabendo de tudo o que havia acontecido entre eles, Jesus faz o que nenhum homem faria. Confia a Pedro o pastorear de suas ovelhas. E ele recebe a grande comissão, como nós sabemos, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 21, dos versos 15 até o 19. Imagina nós, irmãos, novamente, como veríamos essa situação hoje? Será que Pedro teria condições de liderar uma igreja diante desse fracasso? Diante dessa nossa sociedade que julga tanto? Não nos esqueçamos, irmãos. Jesus sabia que Pedro era imperfeito, como nós somos. Sabia que ele teria dúvidas e que muitos, como nós, precisaríamos saber dessa história para que pudéssemos progredir e prosseguir em nossa jornada diante do fracasso. Pedro duvidou também que Deus pudesse protegê-lo na noite dessa traição, mas também duvidou em Gálatas 2, 11 e 13, diante dos judeus se afastando dos gentios, na hora da refeição. Mas a grande diferença, irmãos, nisso tudo, é que Jesus não precisa da grande fé de pessoas, como não precisou da fé de Pedro. Ele não precisa de grandes realizações, ele precisa de pessoas. Ele não precisa de pessoas com talentos, ele transforma pessoas. Ele precisa de homens e de mulheres, assim como nós, pessoas falhas, fracas e repletas de dúvidas, mas que estão desejosas, após a cair, a se levantar pela fé e prosseguir na jornada cristã. A nossa dúvida, na conclusão desse capítulo, a nossa dúvida não pode nos desqualificar de servir o povo de Deus. Lembre-se, irmãos, é Ele que nos qualifica para a sua boa obra. Deus usa pessoas que têm momentos de fé e de dúvidas, como aprendemos hoje. Pessoas são qualificadas para liderar a igreja, como Pedro foi e como os demais apóstolos. São pessoas que são qualificadas a liderar o povo de Deus através de Cristo e pelo seu Espírito, e não pelas nossas forças ou por nossas capacidades. E essa é a minha oração, finalizando esse capítulo, muito pequeno, mas muito profundo, que cada um de nós sejamos pessoas desejosas para servir, desejosas pela fé em Cristo, o nosso Senhor, o Senhor do Universo, e assim possamos proclamar as boas novas. E Ele fará tudo o que precisamos para que isso aconteça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado e boa noite.